Pessoal, eu acabei de terminar um curso online sobre lombalgia. Foi ótimo, incrível, super completo, cheinho de informação atual, informação relevante. O curso foi lançado em 2015. Então, de 2015 para cá, é claro que teve publicações, tem coisas sempre surgindo a cada dia na ciência, né? Mas eu acho que já em relação aos últimos 10 anos teve uma mudança muito grande. Então, esse curso ele é de fato atual. Para quem quiser saber mais detalhes sobre o curso, depois eu deixo na descrição o link do site. Chama-se Fisiopedia o site, né? Então, é que nem Wikipedia, só que Fisiopedia, sabe? Então, tipo um trocadilho para Wikipedia, né? Uma homenagem, sei lá. Então, se você quiser saber tudo sobre as últimas, as quentinhas saindo do forno sobre o assunto lombalgia, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudinho. E um pouco mais. Sabe por quê? Porque eu também vou falar sobre os segredos ocultos da dor nas costas, né? O que diz a metafísica da saúde, a psicossomática, a linguagem do corpo, né? O que ninguém tem coragem de falar, porque cá pra nós, na maioria das vezes, é um tapa na cara. É duro admitir seu lado sombra. A gente sempre pensa que é tão legal, a gente é sempre tão bonzinho. Não entendo como essas coisas acontecem comigo. A gente tem essa tendência mesmo de achar que a gente é, tão bonzinho. Bom, em primeiro lugar, eu fiquei super feliz, porque eu tive acesso a detalhes técnicos, biomecânicos, estruturais, de detalhes sobre as diferentes patologias, né? Isso eu achei super legal. Saber esses detalhes podem ajudar bastante a obter melhores resultados, pois, evita o agravamento do quadro, ao evitar movimentos específicos, como por exemplo na hérnia de disco, onde aconselha-se a evitar a flexão e estimular a extensão, porque a flexão é o mecanismo de lesão, né? E a extensão é o mecanismo que vai ajudar a colocar a hérnia, né? Restabelecer o lugar do núcleo pulposo ali no lugar, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa super específica, né? Parte física, estrutural, que faz diferença na prática, né? Então, ou seja, um outro ponto que é importante da gente saber esses detalhes estruturais é porque isso também ajuda a direcionar melhor os exercícios físicos que devem ser treinados e estimulados, né? Então, por exemplo, porque se você é muito generalista, né, ou se você não tem um diagnóstico preciso, como no caso das lombalgias crônicas não específicas, né? Então você pode estar correndo o risco de agravar o caso, tá? Aliás, se vocês quiserem, eu posso apresentar mais detalhadamente aqui algumas dicas legais específicas para algumas patologias, tipo essa que eu acabei de falar, sobre a extensão, indicada mais para casos de hérnia de disco, ou mesmo ao contrário, quando, por exemplo, a pessoa tem estenose do canal vertebral ou espondilolistese, e que nesses casos você deve estimular ao contrário, você tem que estimular a flexão por causa dos mecanismos que estão envolvidos na patologia, tá? Então, por exemplo, tem detalhes bem bacanas que a gente pode também discutir e compartilhar aqui, que é a área do pessoal que pesquisa mais a parte clínica, em especial um grupo nos Estados Unidos, né, que eles têm estudos que comparam os diferentes tipos de tratamento, né? Então, somente nas lombalgias crônicas não específicas, né? Então, a parte daquelas que têm alterações estruturais, biomecânicas e físicas, né? Naquela grande maioria das lombalgias, que são as lombalgias crônicas não específicas, que não tem um diagnóstico, uma alteração física, estrutural que justifique a dor. Então, nesses casos, esse pessoal dos Estados Unidos, eles estudam diferentes tipos de abordagem de tratamento para esses casos,
né? Então, se vocês quiserem, né, estiverem afim mesmo de saber mais profundamente sobre essa parte de corpo físico, biomecânico, estrutural, deixe nos comentários que eu faço um vídeo falando especificamente sobre isso, ok? Aproveita e já dá o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e fica comigo até o final, que você vai ficar passado com as coisas que você vai descobrir. A grande maioria dos autores citados no conteúdo do curso que eu estou te falando, eles também concordam sobre pontos muito específicos sobre o tratamento da lombalgia, né? Um é a importância de se orientar adequadamente o paciente, né? Então, dentre as orientações que você dá, uma das principais coisas que a gente tem que deixar claro para o paciente é que ele tem que se manter ativo, né? Fazendo o chamado repouso relativo, que hoje em dia é o mais comum de ser prescrito. Então, hoje em dia as pessoas não ficam mais, não é recomendável mais ficar parado, com medo, esperando passar e tomando remédio, né? A ideia é que a pessoa mantenha-se o mais ativo possível. Esse repouso relativo, ele também é muito útil porque ele enfatiza os aspectos psicoemocionais diante da situação, ou seja, especialmente em relação à gravidade do caso, né? Então, o fisioterapeuta deixar claro para o paciente que o caso dele não é assim nada tão cabeludo e horroroso, que não é o fim do mundo, que ele pode e que ele vai melhorar, né? Ajudando a direcionar esse olhar para a cura, do otimismo e sair do medo e da mania de doença, né? Então, outro ponto em relação à educação do paciente, à orientação do paciente, então, manter-se ativo, manter-se otimista e orientar a postura dele. Afinal de contas, nós estamos aqui no corpinho 3D, né, que precisa proteger as articulações, né? Então, ficar atento às questões de ergonomia, né? Então, este é um complemento super importante no prognóstico do paciente, né? E isso também eu amei muito nesse curso, porque afinal, se você está atrás de ajuda, isso é um ótimo sinal. Sinal de que você não está se negligenciando, que você está querendo ajuda. Então, quando enfatiza-se orientar o paciente a manter-se ativo, isso é uma forma também mais otimista e mais autossuficiente. Coloca a responsabilidade também no paciente e mostra para ele, sugerindo que é uma parceria, né? O tratamento é uma parceria e não uma coisa mais passiva, de só querer receber um atendimento e ficar esperando melhorar lá, né? Indica que ele tem que cumprir a parte dele a melhora, ficar atento a como está fazendo as coisas e ver se pode fazer diferente. Tipo orar e vigiar, sabe? Tem um ensinamento, um termo budista lindo, que eu amo e sempre aplico. Faço uma analogia para usar no corpo. Ele diz assim: contínua lembrança. Trata-se de manter a mente e a presença de Buda em nossos corações e mentes, ou seja, lembrar-se constantemente de que tem corpo e cuidar dele com amor e carinho e responsabilidade. Então, isso é muito bacana, porque quando você orienta sobre ergonomia e sobre como se comportar no dia a dia, como você cuida do seu corpo no dia a dia, e não só no momento da sessão de fisioterapia, ou não só no momento da hora de pilates ali, né? Mas durante o seu dia, porque afinal de contas, se você colocar em proporção, é uma proporção muito menor o tempo que ele vai ficar ali fazendo especificamente os exercícios. Então é uma questão também de trabalhar a parte cognitiva do paciente, para ele começar a direcionar também, trabalhando essa parte cognitiva de direcionar a atenção para o que ele está fazendo, como ele está fazendo, ele também vai manter, vai proporcionar um equilíbrio melhor, uma integração melhor entre corpo, mente e espírito, né? Então, outra coisa legal foi que atualmente a lombalgia crônica não específica já é considerado como um caso de alta complexidade e que a gente tem que ficar atento a outros sinais de que o paciente precisa de cuidados mais específicos, além dos cuidados físicos.
Por quê? Trata-se de um ser humano. E os fatores psicossociais apresentam grande influência na percepção de melhora destes pacientes crônicos e não específicos. Ou seja, falando em miúdos, falando em português claro e direto, o povo está se ligando que tem algo além do estrutural que deve ser olhado, pois aquelas pessoas que têm dor nas costas faz tempo e não melhora, e não tem nada errado nos exames, então olha os exames, não tem nada, tem que ver outra coisa, tem que ver o invisível, não é mesmo? Então, nesses casos delicados de lombalgia crônica não específica, que o paciente fica meio, né, pô, como assim, não tem nada nos exames, né, ele já é coisa da cabeça, vão achar que eu tô maluco, então é considerado o caso de alta complexidade, né? Então a gente tem que, nesses casos, a gente tem que ficar atento aos outros sinais de que o paciente precisa de cuidados mais específicos, além desses cuidados físicos, né? Porque afinal de contas trata-se de um ser humano, então esses fatores psicossociais apresentam uma influência enorme na percepção de melhora desses pacientes que são crônicos e não específicos. Então, nesses casos delicados de lombalgia crônica não específica, países como os Estados Unidos, a Inglaterra, os físios têm usado um questionário que ajuda a direcionar melhor o tratamento, pois o questionário, né, que chama-se Start Back Screening Tool, ele já tem uma versão em português já validada. Inclusive tem um pessoal em Campinas que usa bastante. Eu esqueci o nome deles, mas é de Campinas. Bom, esse questionário, ele faz umas perguntas-chave, onde ele consegue detectar aspectos que apresentam maior influência na percepção da dor. Então, por exemplo, uma das perguntas é, você tem que colocar concordo ou não concordo, né? Então, sinto que minha dor nas costas é horrível e que nunca vai melhorar. Concorda ou não? Cruzes. Minha dor nas costas é horrível e nunca vai melhorar. Meu, se o cara concorda com isso, se o cara diz sim, melhor já ficar esperto, que a cabecinha e o coraçãozinho desse aí, vixe, tem que receber ajuda especial, né? Na Austrália, tem um físico que chama-se Peter O'Sullivan. Ele foi o cabeça no desenvolvimento do modelo biopsicossocial, que leva em consideração estes outros aspectos não estruturais. Viva! Mais um que viu o invisível! Ele dá um curso, que eu já estou co-criando minha participação, que prepara os fisioterapeutas para lidar com esses aspectos. Assim, não precisa encaminhar esses pacientes para um atendimento específico de psicologia. É claro, tem casos que são mais complexos ainda, e aí não tem jeito, tem que fazer tratamento psicológico também. E tá tudo bem. Eles pensam nessas estratégias porque a profissão de fisioterapeuta é super valorizada. E eles também pensam bastante em questões econômicas, pois trata-se de um problema de saúde pública. E com este modelo, o gasto seria menor. Demais, né? Bom, para terminar o assunto sobre lombalgia crônica não específica, né? Então, sobre o curso, são essas as novidades que eu posso compartilhar com vocês, né? Mas eu também quero, falando sobre lombalgia crônica não específica, eu quero citar um fisioterapeuta brasileiro, o nome dele é Pablo Santurbano, que diz com muita propriedade, embasamento científico impecável, o cara é uma máquina, muito conteúdo bacana, referente às pesquisas do campo da ciência e do movimento. Então, se você é físio ou educador físico, provavelmente vai curtir. E o canal dele traz conteúdos riquíssimos, atuais, relevantes e sob uma ótica evolucionista, associando uma visão antropológica. Achei bem legal. E lá no canal dele, ele fala bastante sobre o paradigma científico atual no assunto dor lombar crônica. Ele também cita o uso desse modelo biopsicossocial que eu acabei de falar, do Peter Sullivan, e acrescenta a sua visão, né, a visão do Pablo Santurbano, acrescentada e comparada com esse modelo biopsicossocial australiano lá do Peter Sullivan.
Então, ele discute o assunto sob essa perspectiva muito bacana, a evolucionista. Olha, é inteligente, é divertido, os vídeos são legais de ver, dá uma olhada lá. Então, dito isso, então aqui eu quero deixar a minha contribuição para, além de compartilhar essas informações puramente físico-estruturais, eu quero também complementar essa visão falando sobre o oculto, na dor nas costas. As fumacinhas que ficam aparecendo no vídeo, que é mirra, conexão espiritual, aromoterapia, o invisível ajudando a melhorar e a conectar as coisas.